Boa noite para todos. Eu sou a Rosana, professora de Ciências da Natureza, e hoje a aula vai ser sobre os problemas ambientais, que é uma continuação da aula anterior, porque eu vi que muitos de vocês tiveram muita dificuldade e teve outros que não conseguiram assistir à aula. Então, em relação a esse tipo de problema, eu decidi dar uma continuidade e colocar algumas coisas que eu não falei anteriormente, tá? Se eu sair por acaso aqui um pouquinho, é porque alguém está pedindo autorização para entrar e eu preciso dessa autorização, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone e me perguntar, porque eu paro a apresentação e continuo, tá bom? Eu respondo vocês, eu paro a apresentação e respondo. Só não quero que vocês deixem o microfone ligado, porque senão dá microfonia e atrapalha os outros alunos a ouvirem. Mas podem abrir o microfone a hora que vocês quiserem para me perguntar qualquer coisa, tá bom? Também eu não vou poder ver as mensagens de vocês escritas, porque eu vou estar com a minha tela da aula aberta. Por isso que eu prefiro que vocês falem no microfone. Então, vamos lá, gente. Como eu disse, eu sou professora de Ciências de Natureza e os problemas ambientais. Queimadas e desmatamentos. Vamos falar um pouquinho só das queimadas, que todos já sabem o que é. A maior parte é ocasionada pelo homem, questões antrópicas, né, que são o homem que a ocasiona, principalmente com pessoas que gostam de soltar balões, sabendo que hoje em dia é extremamente proibido essa prática, que muita gente acha que é um esporte. Não só por causa das queimadas, a solta de balões também atrapalha as aeronaves, porque muitos balões sobem muito alto, isso atrapalha as pessoas. Quanto mais alto o balão, eles acham mais bonito. É até bonito mesmo, não vamos negar, mas isso é uma prática proibida e da cadeia, tá, gente? Se for pego, da cadeia. O desmatamento também eu falei um pouco na aula passada, todos nós, isso já é conhecido na mídia, do dia a dia, a gente vê isso sendo falado todos os dias na televisão, no jornal, revista, essas coisas, na internet, a gente abre a internet, o que mais tem, se fala sobre desmatamento. Um dos pontos principais que eles falam é sobre a nossa Amazônia, que está cada vez mais sendo desmatada, destruída, e nossos governantes, infelizmente, não fazem nada. Mas o problema não é só na Amazônia, mas em todos os lugares que tem plantação. Alguém sabe me dizer quem é o principal ocasionador do desmatamento? Pode falar, gente. Como eu disse, eu tenho que mexer com a mente de vocês, porque lá na prova não vai ter... Vocês podem esquecer o conteúdo que vocês estudaram, mas vocês vão lembrar das perguntas que eu fiz. Pode falar, Monique. O homem? O homem, né, professor? Nós, né, os seres humanos. Na prova deve estar escrito, não vai estar escrito homem, né, vai estar escrito ações antrópicas, que é a mesma coisa de homem, mas eles botam um nome difícil para complicar a cabeça do sujeito, entendeu? Para na hora você dar um branco e não lembrar do que é, mas é o homem, nós somos os principais responsáveis do desmatamento. Aí, essa parte aqui do assoreamento e da poluição da água, eu não falei na outra aula. Eu vou falar um pouco agora, porque, apesar de todos nós conhecermos um dos tipos da poluição da água, é bom saber um pouco mais detalhado, porque isso costuma cair nas provas. A poluição da água é mais ocasionada por esgoto, agricultura, o consumismo, né? Que a gente, ultimamente, o que a gente mais faz é consumir. A gente só quer comprar, e como eu disse na aula passada, não é questão da gente querer comprar. Os produtos, hoje em dia, não têm a qualidade de antigamente. Estão sendo feitos, principalmente os eletrodomésticos, eles estão sendo feitos para o consumismo. Você compra uma geladeira hoje em dia, ela não tem a durabilidade que tinha muitos anos atrás. A minha mãe, quando comprou um fogão, o fogão dela durou muitos e muitos anos.
E quando ela decidiu trocar, depois ela até se arrependeu, porque o fogão novo dela não durou nem 2 anos. Começou a estragar as peças, o forno começou a dar defeito. E o que é cozona? Você, às vezes, não vale nem a pena pagar para consertar. Dependendo do valor que for cobrado para consertar, é mais fácil a gente comprar outro. Então, também, o que polui a água são os agrotóxicos e a monocultura. Os agrotóxicos são usados na agricultura, que, conforme eles usam esse agrotóxico para matar as bactérias, os agentes que causam danos na agricultura, esse agrotóxico ele é infiltrado na terra, no solo, e vai parar no lençol freático. Esse lençol freático é o que mantém os nossos rios e lagos com água limpa. E se esses agrotóxicos caírem no lençol freático, toda a água que for sair desse lençol freático vai estar contaminada. Uma das causas também é porque nós, os seres antrópicos, o homem moderno, teve um aumento muito grande da população, né? A população cada vez está maior. Às vezes até parece que o planeta diminuiu, mas não é, porque nós viremos um povo consumista, negócio de carro. Carro, hoje em dia, igual aqui em Petrópolis, você vai na cidade, você vai andando nos bairros, o que mais tem é agência de carro. Então, tem lugar, daqui uns dias não vai ter mais lugar para colocar carro. Já não tem, né? Principalmente em Petrópolis não tem. Os principais impactos relacionados à poluição da água é a eutrofixação, que refere-se, o eu significa bem, o trofa significa nutrição. A eutrofixação refere-se ao aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático, decorrente das atividades humanas. Mais uma vez, o homem está envolvido nisso. Na hora que nós jogamos o esgoto doméstico, esgoto industrial e fertilizantes agrícolas na água, nós fazemos com que ocorra a eutrofixação. O acúmulo de nutrientes na água, e nutrientes que não são propícios para a nossa vida, entendeu? São nutrientes indesejáveis que causam danos aos seres vivos. Esses aumentos desses nutrientes faz com que ocorra um aumento grande de bactérias. Essas bactérias, elas não necessitam do oxigênio para sobreviver. Aí elas fazem um acúmulo, as bactérias vão se aumentando, porque tem muito alimento para elas, esses nutrientes se tornam alimentos para as bactérias, elas começam a se proliferar, e com isso ocorre o aumento das algas. Não sei se vocês já viram em alguns lugares, em rios, riacho, o acúmulo de algas que ficam por cima da superfície da água. Elas chegam a cobrir totalmente a superfície da água, fazendo com que aí fica aquela camada verde, parece um lodo em cima da superfície da água. Não sei se alguém já viu. E isso são algas. Essas algas, como elas estão captando, elas não necessitam de oxigênio, elas não deixam que a fotossíntese, a luz solar, entre na água. Com isso, não entra oxigênio, e os seres que vivem lá embaixo, peixes, todos os seres que vivem embaixo, os crustáceos, que vivem dentro da água, que necessitam do oxigênio, não conseguem sobreviver e acabam morrendo, porque essa camada de algas que fica por cima da água, isso não acontece só em rios grandes, não, gente. Lagos, no Parque Cremeria, não sei se vocês já foram no Parque Cremeria aqui em Petrópolis. Lá costuma ter também essas algas. Claro que lá tem as pessoas que fazem manutenção e vivem retirando. Mas se deixar, aquilo vai tampar toda a superfície da água, vai acabar o oxigênio todinho da água e, com certeza, os seres vivos que estão ali embaixo, necessitando do oxigênio, vão morrer. E essa água acaba ficando com um cheiro insuportável. Muitas das vezes a gente sente cheiro de esgoto e não é porque
A falta do oxigênio faz com que ocorra o aumento do gás carbônico e faz com que saia esse cheiro ruim. Tem alguma dúvida, gente? Depois eu vou botar umas questões. Essa eu quero que vocês façam, porque eu peguei de provas antigas do ESEJA, tá? Para vocês já irem se familiarizando com a prova do ESEJA. O tipo de pergunta, o tamanho, como é feito, porque se vocês tentarem fazer agora, quando chegar na hora, vocês já vão estar, né? Já vão saber o que vão encontrar. Vai ser surpresa para vocês o que vocês vão encontrar lá. E as questões são sobre esse tema e o tema da aula passada. Só que essa realmente eu quero que vocês façam. Essa eu não deixei de gabarito disponível. E eu quero que vocês façam e me enviem pelo meu zap pessoal, tá bom? Vamos ver se alguém vai ganhar estrelinha. Além da eutrofixação, tem a bioacumulação. Espera aí, gente, que está chegando pessoas. A bioacumulação é o aumento da concentração que ocorre, é o processo pelo qual as substâncias ou compostos químicos são absorvidos pelo organismo. Na eutrofixação, o acúmulo dos nutrientes fica na água. A bioacumulação, o processo, esse acúmulo já é o organismo, os seres vivos que tem na água, já capturam, comem os nutrientes, e esses nutrientes ruins, esses venenos, para falar mais claro para vocês, eles ficam dentro do organismo dos peixes acumulados, eles não saem. A eutrofixação não, fica na água, e esse acúmulo faz com que ocorra a falta de oxigênio e aumento da proliferação das algas. A bioacumulação, esses nutrientes vão ser ingeridos pelos peixes, pelos crustáceos, e vão ficar dentro do organismo deles, fazendo com que eles tenham vários tipos e que vão ser passadas para as outras espécies. Aí, bioquimificação. Por exemplo, a gente vai e compra o peixe. Esse peixe está com esse nutriente tóxico. O que vai acontecer, gente? Se a gente comer o peixe que está contaminado? Vai contaminar a gente. Isso. A gente que vai ser contaminado. Ou seja, a biomagnificação, essa química, esses nutrientes tóxicos, eles vão passando através das cadeias alimentares. Eles começam lá na alga, passa para os peixes, dos peixes passa para os seres humanos, e assim vai passando adiante. E cada vez que é passado de uma geração para outra, de uma cadeia para outra, esses nutrientes aumentam o risco de mais doenças, das doenças se tornarem cada vez mais graves. Por isso que muitas das vezes o câncer, outras doenças graves que não se sabe por quê. Por exemplo, às vezes a pessoa está com câncer, por que eu tive isso? Uma pessoa da minha família, a gente tem, dizem que é hereditário, pessoa aí, o médico fala assim, tem alguém da sua família que teve câncer? Ok, vem da família. Mas isso é passado de geração para geração, por quê? Aquela química, aquilo fica no organismo da pessoa e vai passando de um para o outro. Para você ver como é grave esse tipo de manifestação. A gente come um simples peixe e não sabe o risco que está correndo, da onde que o peixe veio, entendeu? Eu fui pensando nos índios, antes eles pescavam, os rios eram limpos e estava tudo fácil. Agora não. Agora, como está tudo contaminado, tudo poluído, não tem mais a certeza, né? Principalmente nas aldeias, porque tem o pessoal que fazem garimpo e jogam o mercúrio. O mercúrio entra nos rios e isso é tóxico, é uma toxicidade gravíssima, o mercúrio. E ele além do câncer, outras doenças gravíssimas podem surgir nos seres humanos.
Agora a gente vai falar um pouquinho só da poluição do solo, que todos nós já sabemos que é através do lixo, excesso de... A poluição atmosférica, a gente sabe que é através das indústrias, os carros que a gente utiliza com os combustíveis que são altamente tóxicos. A gasolina é um dos principais poluentes dos carros, dos automóveis. O álcool está em segundo plano, o etanol vai em terceiro, mas existem outros tipos de combustíveis menos poluentes que, infelizmente, no Brasil ainda não temos acesso. Mas, hoje em dia, no Brasil, o menos poluente é o etanol, porque não temos a energia que tem no Japão, que aquela, sim, ela é menos poluente. Não é que não é poluente, é menos poluente. A poluição do solo é ocasionada pelo lixo, né? Excesso de lixo, excesso de consumo. A gente polui o solo não só jogando lixo em cima do solo, igual vocês estão vendo aí na figura, esse montaréu de lixo, que é um lixão. Mas esse lixo, com o passar do tempo, ele vai fazer com que saia um líquido. Esse líquido é denominado de chorume. Esse chorume vai infiltrar na terra. E quem assistiu a aula da outra semana, aonde que vai parar esse chorume, gente? Questão de prova. Esse chorume vai infiltrar no solo e ele vai parar onde? Falei dele quase agora. Na camada atmosférica? Alguma coisa assim? Não, a camada atmosférica é a poluição do ar. Nós estamos falando da poluição do solo. Esse chorume é aquele freático. Isso aí, viu? Quando a gente usa, a gente fica ouvindo muito falar a mesma coisa, aí na hora da prova você vai ficar lá quebrando a cabeça, uma hora vai vir no estalo a resposta. Realmente, o chorume vai para o lençol freático, contaminando nossos rios e lagos e toda a nossa água doce. Alguém aqui tem poço artesiano em casa? Não? Eu tenho. Isso, você tem. Aí você acha que lá, né, você está pegando a água, o teu poço deve ser bem fundo. Aí, de onde você acha que vem essa água? Então, lá debaixo da terra, né? Então, da onde que a gente falou agora? Essa palavra vocês não podem esquecer, gente. Eu tenho que botar muito na cabeça de vocês, porque ela vai cair na prova. Da onde? Do lençol. Lençol. Hã? Esqueci o outro. Lençol freático. Freático. Na hora vocês lembram do lençol da cama e do freio do carro, gente. Lençol freático. É verdade. Não esquece. Os poços artesianos, a pessoa vai furando até achar a tal da veia, né? Essa veia nada mais é do que o lençol freático, que a água vai, como achou a veia do lençol freático, a água simplesmente vai minando e subindo para dentro do poço. Mas se por um acaso, perto da sua casa, você fizer o desmatamento, arrancar a mata nativa, você acha que com o passar do tempo o seu poço vai continuar tendo água? Não, vai secar, né? Vai secar, com certeza, porque é a mata nativa que está dando sustentação para que o seu poço mantenha-se em desenvolvimento, mantenha-se ativo, entendeu? Se por um acaso alguém tirar a mata ciliar dali, ele vai começar a diminuir a água. Se por acaso tiraram, eu aconselho que replantem, não com qualquer árvore, mas com a árvore da mata nativa que tinha ali antes. E se por um acaso alguém, por exemplo, fizer tubulação de esgoto próximo a esse poço, com certeza esse poço, com o passar dos anos, ele pode ser contaminado pelo esse esgoto. Ou porque os canos, as tubulações podem sofrer danos com o passar dos anos e esse esgoto infiltrar e pegar o freático que está indo para o seu poço. Então, por isso que as pessoas aconselham sempre a não fazer a tubulação de esgoto próximo a poços artesianos.
para não perder, Verdade. gente. É muito difícil de fazer um poço e principalmente de manter ele ativo. É verdade. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu vou voltar aqui que eu não falei do assoreamento. O assoreamento é o acúmulo de terra, lixo e matéria orgânica no fundo do rio. Este fenômeno geralmente acontece quando o curso de água não possui ciliares, ou seja, a vegetação, não sei se vocês estão vendo a imagem aqui, essa vegetação aqui, ela devia ser mais para cá. Como alguma vegetação é retirada, vegetação nativa, na beira dos rios, quando ela é retirada, aí chove, o que ocorre? Como não tem a vegetação para segurar a terra que vai escorrer pela chuva, ela vai justamente parar onde? Dentro dos rios. Aqui, essa margem aqui, toda essa areia aqui, não existia aqui antes. Isso foi porque a chuva foi trazendo, e com isso, o que está acontecendo aqui? O rio está diminuindo o seu curso, ele vai acabar se desviando para outros locais. Tem uma cidade que está inundada, não sei se é São Paulo, não sei. Não sei se vocês viram na reportagem. Naquele local agora que está inundado, antes ali deu uma seca, muitos anos teve seca, os pessoal foram chegando e construindo. Só que eles não sabiam que ali, antes de ter a seca, era um rio. Aí hoje o rio, com alto índice de chuva, o rio veio o quê? Veio prestar conta, né? Ele quer o lugar dele de volta. E com isso está inundando totalmente a cidade, as pessoas não estão tendo nem o que fazer, porque o rio já está acima do teto das casas. Mas isso não é culpa da natureza, né? É culpa das pessoas que invadiram o curso do rio. Talvez por falta de informação ou porque muitos anos sem água ali, às vezes acharam que nunca mais o rio ia, né, ter o índice tão grande como está tendo agora. A poluição atmosférica a gente já falou. Aí a solução para os problemas ambientais, eu acho que vocês já sabem. Vamos falar um pouco das soluções para a poluição da água. Alguém pode me dizer alguma solução para a poluição da água? Poluição da água é mais fácil, hein, gente? Gente, o que a gente pode evitar para que a água não seja, a água dos nossos rios, lagos e mares não fique poluída? Não jogar lixo nas águas. Isso mesmo, Luciano. Mais alguém, Luiz? Fazer fossa em casa. Isso. Não jogar esgoto. Isso. Mais alguém? Não Jaqueline? jogar óleo de cozinha na pia. Isso, Jaqueline, uma boa ideia, o óleo de cozinha. E vocês têm alguma dica do que pode ser feito com o óleo de cozinha? Sabão. Você faz, Jaqueline? Não fiz. Peguei a receitinha no passado, mas ainda não fiz. Já guardei o óleo, estou juntando. Mas assim, 2 litros de óleo já dá para fazer muito sabão, tá, gente? Isso. Quem não estava na aula no outro passado, que a gente teve que, infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que parar a aula. Eu tenho a receita do sabão. Quem quiser, é só me pedir pelo Zap. É um sabão muito bom. Você vai economizar dinheiro, vai evitar a poluição da sua água, entendeu? Você vai fazer o bem para a natureza, você vai economizar dinheiro. Olha só que coisa boa. Você vai fazer muita coisa, fazendo óleo em casa, fazendo sabão em casa, usando óleo usado. Entendeu? Quem não faz uma batata frita em casa e depois não sabe onde vai jogar o óleo? Né? Aí, o da água a gente já falou, que é não jogar óleo de cozinha, não jogar esgoto. Agora, para não poluir, para evitar o assoreamento dos rios, aquela parte que eu falei, que a chuva leva, por falta da mata ciliar, a chuva consegue levar aquele detrito todo para dentro dos rios. O que a gente pode fazer para evitar isso? Não jogar lixo. Isso, não jogar lixo também. Vocês viram que o lixo está relacionado em tudo?
Falou em educação ambiental, o lixo está em tudo, gente. Então, na prova, educação ambiental, falou de lixo, reciclagem é o primeiro ponto que vai cair, entendeu? Pensa em reciclagem, pensa em coisas... Oi? Fala, Luiz. Reciclar. Isso. Pensa em reciclagem, isso mesmo, Luiz. Para a gente evitar o assoreamento, a melhor coisa é não retirar a mata nativa que fica na beira dos rios. O assoreamento, gente, por exemplo, quando tem enchente, todos vocês são de Petrópolis? Sim. Sim. Eu sou. Sim. Quando tem enchente, principalmente aqui no Quitandinha, na Ponte Fones ali, por que ocorre a enchente? Acúmulo de sedimentos no fundo do rio. Aí o rio vem com aquela pressão da chuva e não tem espaço suficiente para armazenar tanta quantidade de água. O prefeito não faz todo ano a manutenção que tem que ser feita. Esse ano, então, sem prefeito, vai ficar mais difícil ainda. Meu Deus. Porque até agora eu não vi nenhum maquinário, o verão está aí. Ano passado não teve essa limpeza, esse ano não está tendo. Então, quando chegar as fortes chuvas, gente, já sabe, né? Vai ser a mesma coisa de todos os anos, ou talvez pior. Porque antes a gente tinha manutenção, mas agora nem isso. Aí tem a poluição do solo, que é o que eu falei com vocês, que é por causa do lixo, e por causa da poluição não só da terra, da parte da estratosfera da terra, mas também o que é abaixo da terra, que é o lençol freático. Vocês também já disseram que a gente não jogar o lixo, né, evitar, né? E o que vocês têm a me dizer dos lixões? O que vocês acham do lixão? É uma coisa adequada? É o suficiente? É o quê? Eu acho que não. Não é adequado, né, gente? O lixão, infelizmente, é uma das opções, uma das piores opções que nós temos. Por quê? Aquele lixo que está lá, com o passar do tempo, eles vêm, jogam camada de lixo, camada de lixo, camada de lixo, e quando chega um certo tempo, aquele lixão já não tem mais como suportar. Aí eles têm que mudar de local. Aí eles jogam um pouco de terra ali, tampa, e aquilo fica lá por anos. Teve uma favela no Rio de Janeiro que, há muitos anos, antes ela era um lixão. Ficou abandonado lá, acabou, não foram mais colocando lixo, colocou uma camada de terra, começou a nascer umas arvorezinhas lá. Aí algumas pessoas, não sabendo que lá era um lixão antes, começaram a construir as casas, os denominados barracos, né? Construíram vários barracos, foram construindo, os anos foram passando. Aí eu não sei se vocês viram uma reportagem que um certo dia simplesmente explodiu. Por que explodiu, gente? Alguém sabe me dizer por que a Terra explodiu lá? Onde era Se forma gases, né? Isso mesmo. Como as pessoas foram construindo, não sabiam que ali debaixo tinha um lixão, aquilo foi acumulando, aquele lixo que estava ali embaixo foi acumulando gases, sem falar do chorume que está infiltrando no lençol freático, que a gente não pode esquecer. Foi também sendo fabricado gases, só ficou embaixo do solo. Ninguém estava observando. As pessoas até sentiam um cheiro estranho, mas jamais elas poderiam imaginar que era debaixo da terra. Consequência, explodiu, várias pessoas mortas, a maioria das casas destruídas, e mesmo se não fossem destruídas, as que ficaram de pé tiveram que ser destruídas. Aqui em Petrópolis tem alguma coisa que pode acontecer isso? Algum local, vocês sabem? Duarte. Oi? Lá no Duarte. No lixão. Não, aqui em Petrópolis, eu não sei se vocês sabem que a rodoviária nova, antes dela ser construída, ela era um lixão. O nosso lixão era ali, justamente onde é a rodoviária nova do Bingen. O que vocês acham disso? Eu não sabia disso. Pode explodir, né? É por isso que houve uma explosão lá. Foi isso, professora?
Não, ainda não aconteceu a explosão, mas pode vir a acontecer. Não, mas teve algo por perto, não teve? Uma cratera, né? Teve. Isso já é sinal de que já está ocorrendo o acúmulo dos gases. Só que os governantes não vão falar, né, gente? Eu sei que ali era um lixão porque eu moro logo aqui perto da Polícia Rodoviária. Então, eu sempre passei por ali direto e aquilo ali sempre foi um lixão. E eles construíram aquilo ali muito rápido. Eles jogaram muita terra ali porque eles queriam se desfazer da rodoviária antiga. Eles queriam mostrar trabalho. O prefeito atual da época queria mostrar alguma coisa. Então, queria mostrar que estava fazendo alguma coisa para ser reeleito. Simplesmente jogou um monte de terra lá, fez aquela rodoviária lá. Tá certo, a rodoviária até que não é ruim, mas, infelizmente, todos nós corremos risco de ocorrer a mesma coisa que ocorreu na favela do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, gente. Não se esqueçam do lençol freático. E as soluções para os problemas ambientais é o reflorestamento, preservar a vegetação nativa, que é principalmente no caso do assoreamento, proteger as nascentes, aumentar a utilização de energias renováveis, reduzir o uso de combustíveis fósseis, no caso da gasolina e do álcool, economizar energia elétrica, reduzir o desperdício de água, fazer a reciclagem do lixo e reduzir o consumo. Agora, hoje, nós vamos começar a falar um pouco, porque não vai dar tempo de falar, do ciclo biogeoquímico. Alguém sabe o que é ciclo biogeoquímico? Da natureza? Alguém sabe? Não, né, gente? Mesmo se souber, tem tanto tempo que vocês não viram. Ciclo biogeoquímico é os ciclos da natureza. O ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do enxofre, o ciclo do oxigênio. Cada processo da natureza recebe um nome. Esse nome é um ciclo. E, infelizmente, nós temos que... Eu vou falar dos principais, porque são mais de 10. Eu vou falar dos principais, porque não tem como vocês guardarem todos eles. Então, eu vou falar dos mais importantes, que é o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do gás carbônico, que é o ciclo do gás carbônico, porque prejudica muito a nossa vida. O ciclo do oxigênio, porque sem ele a gente não sobrevive. Então, são coisas que a gente vai encaixando, que são os mais prováveis de cair na prova. Alguém tem alguma dúvida, gente? Por favor, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu volto ao slide anterior, eu explico, porque o que não pode é ficar com dúvida. O ciclo biogeoquímico, os ciclos biogeoquímicos, no caso, são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. Ou seja, garante que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. A atmosfera é a nossa camada de ar, a hidrosfera é a nossa camada de água, litosfera trata-se da Terra, de toda a camada terrestre, e a biosfera, gente. Biosfera é a nossa camada, biosfera quer dizer vida. Todos os seres vivos do planeta. Aí aqui os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. São esses ciclos que eu vou falar para vocês, porque são os mais importantes ao meu ver. Não que os outros não sejam tão importantes, mas para as provas de Enem, ESEJA e concurso público, esses são os mais importantes. O ciclo biogeoquímico pode ser classificado em dois grupos principais, o ciclo gasoso, que possui como reserva a atmosfera. O exemplo são os nitrogênios, que é o ciclo do oxigênio. Esse ciclo, ele só tem gases, só trabalha com gases. Que é o caso do ciclo do oxigênio. Tem o ciclo sedimentar, que possui como reserva a crosta terrestre. O exemplo do ciclo da crosta terrestre é o ciclo do fósforo e é o ciclo da água. Aqui eu tenho uma imagem bonitinha dos ciclos biogeoquímicos. A letra está pequena, mas como eu vou disponibilizar esse slide para vocês, vai ficar mais fácil para vocês estudarem em casa. O ciclo biogeoquímico garante a reciclagem de elementos químicos do meio.
Esses ciclos são influenciados pela natureza, por nós, seres humanos, né, o homem. Esses elementos interagem com o meio ambiente, com todos os seres vivos, porque nós necessitamos deles para a nossa sobrevivência. Nós necessitamos até mesmo do gás carbônico, porque para o processo da fotossíntese, a gente libera o gás carbônico no nosso organismo. Ou seja, a gente respira oxigênio e transpira, bota para fora o gás carbônico. A gente somos produtores de gás carbônico também. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho da importância. O ciclo biogeoquímico promove uma ciclagem dos elementos, garante que eles sejam utilizados e posteriormente estejam novamente disponíveis. Ou seja, é um círculo. A gente utiliza os elementos, aí gasta, aí depois volta para o outro ponto, pega de novo aqueles elementos e utiliza. Porque a nossa vida é assim, a gente precisa reutilizar tudo. Esse é um fator extremamente importante, pois alguns elementos são essenciais para os seres vivos e o uso constante sem reposição poderia ocasionar a extinção da espécie. Isso aqui está falando mais do uso consciente. Infelizmente, a maioria dos seres humanos hoje em dia, eles utilizam a natureza de forma inconsciente. Por exemplo, o rio está ali, a gente vai usar a água, a gente vai captar a água do rio. A gente sabe que aquele rio vai precisar de manutenção para que ele continue produzindo aquela água. Mas muitas pessoas, principalmente, eles querem só utilizar, mas não querem fazer com que aquela fábrica, entre aspas, continue a produzir. Não só falando de água, mas de todas as coisas que existem na natureza. Todos. As árvores, a água, o solo, até o solo a gente utiliza de forma inadequada, porque a gente só sabe construir, a gente só sabe degradar, a gente só sabe jogar lixo em cima, mas ninguém quer saber de proteger. Vai chegar um dia que aquela terra não vai ter mais espaço, não vai ter mais como. A gente não vai ter como mais utilizar. Ah, é terra, deixa para lá, a gente não precisa. Claro que a gente precisa, gente. Que a terra está ali, a gente precisa, porque sem a terra não tem árvore, sem a terra não tem comida, não tem alimento. Então, a gente tem que sempre pensar no amanhã, a gente tem que sempre pensar o que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Entendeu? Depois eu vou disponibilizar um vídeo para vocês sobre a água, tá? O vídeo foi feito nos anos 70 e hoje em dia, eu nunca vi um vídeo ser feito nos anos 70 ter um impacto tão grande nos dias atuais. Acho que a pessoa que fez aquele vídeo jamais poderia imaginar que tudo que ele colocou naquele vídeo fosse realmente acontecer, de tão drástico que é. E tudo que está lá está acontecendo nos dias atuais. Já está acabando, tá, gente? Temos o ciclo da água. O ciclo da água, gente, é um ciclo muito fácil de se entender, tá? A água... Vamos aqui nesse espaço 1 aqui, a gente tem um oceano, um lago, um rio. Com o calor do sol, a água acontece o quê? A água ela evapora. Essa evaporação faz com que formem nuvens. Essas nuvens não vai chover na mesma hora, né, gente? Aí o que vai acontecer? Ela vai se condensar, se preparar para a chuva. Aí essa nuvem, também aqui tem as árvores. As árvores também fazem com que das folhas dela, aquelas gotículas de água que ficam nas folhas evaporem. Também ocorre a transpiração que vai encher mais essas nuvens de líquido. Tem a evaporação, que é a evaporação dos oceanos, lagos e rios, e tem a transpiração, que é das árvores, através das suas folhas. Aí, logo com o tempo, passado o tempo, ocorre a precipitação, que nada mais é do que a chuva, gente. A chuva, não se esqueça, a chuva é a precipitação. Ela escorre entre as montanhas, a superfície, aí ela vai escorrer e vai circular e vai cair aqui de novo, nos oceanos, lagos e rios. Isso aqui nada mais é do que um ciclo. Começa nos rios, evapora, chove, vai de novo.
Só que aqui na precipitação, quando cai a chuva, essa água também vai para um outro lugar. Onde, gente? A água, além de ela escorrer por cima da terra, ela vai para os rios. Mas ela ocorre outra coisa com essa água. O que ocorre com essa água? Alguma parte dela. Aquele lugar que a gente falou um pouquinho atrás. Vai para o lençol freático. Isso aí. Lençol freático. Lençol freático. A maioria da água da chuva escorre, a gente vê. A gente está na chuva, a gente vê água escorrendo por cima, no asfalto, cai nos bueiros. No bueiro tem a canalização. Estou falando nas cidades, né? Que fica mais fácil para vocês entenderem. Cai na tubulação, aí vai direto para os rios. Mas alguma parte dessa água, ela vai filtrar no solo e vai direto para o lençol freático. Essa água também vai fazer com que o lençol freático continue o seu sistema de armazenamento. Porque se não ocorrer isso, que vai acontecer um certo tempo, o lençol freático também vai secar, né, gente? E a chuva é muito importante por isso. Para abastecer não só os rios e lagos, mas também o nosso lençol freático. Esse é o ciclo da água. Começa com a intensidade do calor do sol nos rios, ocorre a evaporação, que às vezes a gente até vê, né, aquelas nuvens assim, calor subindo, aí o acúmulo dos rios. As folhas não é fácil aí da gente observar, mas quando o sol está muito quente, você pode perceber que as folhas começam a murchar, porque aquela água que tinha na folha já foi toda evaporada, foi para as nuvens também, e logo depois ocorreu a chuva, que foi a precipitação, que ocorreu as chuvas, que fez com que a água caísse, escorresse por toda a superfície da terra, fosse por os rios, lagos e oceanos, e também se acumulasse na terra e fosse direto para o lençol freático. E a cadeia alimentar... Esse assunto é um pouco difícil, mas eu só vou falar um pouquinho porque eu tenho que continuar ele, que não vai dar tempo de eu falar com vocês todo ele. A cadeia alimentar, nós fazemos parte dela. Existe alguns tipos de consumidores. Tem os produtores, consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários. Os produtores, o que são produtores? Produtores é o mais fácil de todos, gente. Produtor significa que produz o seu próprio alimento. De todos os seres vivos, vocês conhecem algum que produz o próprio alimento? Plantas, bactérias, nós, seres humanos. Não é cozinhar no fogão, não, tá, gente? Porque aí a gente pega o produto pronto e bota na panela. Não é isso, não. Um ser vivo que produz o seu próprio alimento. Só tem um. Ele fica lá embaixo, no topo, embaixo da cadeia. É o principal produtor. Quem é? Ser humano? Não, nós, seres humanos, a gente pega o produto pronto. A gente, por exemplo, a gente pega a alface, tomate, já está pronto. A gente não fabricou ele está pronto. A natureza que fez, né? A gente já pegou ele pronto. Agora... Oi? Não. Os consumidores são os vegetais. Eles não comem nada. Eles só comem o quê? A energia vindo da raiz, né? O sol é um tipo de energia para eles. Eles não precisam de pegar, botar na panela e cozinhar. A energia deles já está ali no solo. É através da luz solar, é através do que passa nas raízes, entendeu? Esses são os consumidores primários. Vocês não podem esquecer. Consumidor primário é o único que já tem o alimento pronto. Eles não precisam de produzir nada. Aí existem os consumidores secundários. Consumidores secundários são os que se alimentam dos consumidores primários. Olha só o desenho aqui. Quem é que come as plantas, os vegetais? Aqui está na segunda camada, ó. Coelho, pássaros, ratos, tem os seres microscópicos, que são os bichos menorzinhos que a gente... Quem faz biologia percebe, que são as joaninhas, até mosquito, essas coisas, são os seres, as largatas, todos eles comem os consumidores, os produtores.
Produtores são os consumidores, são os consumidores que não precisam eles conseguem produzir seu próprio alimento, eles já têm o alimento pronto. Por isso são chamados de produtores. Aí os consumidores primários são os que comem esse alimento. Tem alguma pergunta? Alguém ia me perguntar alguma coisa? Tá. Aí, na terceira camada aqui, tem os consumidores secundários, que comem os secundários, eles comem os secundários e também comem os primários. Não quer dizer que eles só comem o do meio, não. Eles comem todos os que vêm para baixo. Eles não comem o que vai para cima, mas eles conseguem comer todos os que vêm para baixo. Igual aqui vocês podem ver, uma cobra, ela come um rato. Mas a cobra também come algum tipo de vegetal. Ela não só vive de rato. Entendeu? O passarinho, ele come a lagartixa. Mas ele também come sementes, come outras coisas que tem aqui, que ele consegue se alimentar. Aí, aqui em cima, no topo, tem os consumidores terciários, que são capazes de se alimentar disso tudo aqui. Agora eu estou chegando na parte boa. Nós somos quais consumidores? Primários, secundários, terciários, vai até o quarto, quaternário. Nós somos qual? Eu acho que nós somos secundários. Secundário. Aqui, o consumidor secundário, olha só. O consumidor secundário só pode comer vegetais. A gente come só vegetais? Não, nós somos terciários. Porque nós comemos animais, não comemos vegetal, às vezes, para sobreviver, nós comemos até tudo. Então, sim, isso aí, você respondeu. É pedra, né? É pedra. Então, você respondeu. A gente não pode ser o secundário, porque a gente come, além dos vegetais, a gente come outras coisas. O terciário, a gente também não pode ser, porque tem coisas ali que a gente come. E você viu lá no topo que tem... Parece Tem que é uma coruja, parece que é uma raposa. É. Mas já ouviu falar que tem país que caça raposa? Não. Não. Ali naquele último topo, ali só tem aqueles 2 desenhos, mas ali pode ter vários outros tipos. Pode ter boi. É. Pode ter todos os animais maiores. A gente não come eles? Comemos. Então a gente já não é aquele topo ali. A gente são os quaternários. Acabou a pirâmide ali. Só que existe... Não vai rir, hein, gente? Uma coisa que come a gente. Que come todos eles ali. Quem é? Come a gente, come tudo que está ali. Leão? O bicho que come nós quando nós está morto? Urubu? Não, tem bicho. Tu Tu estava certa, não é urubu. É o bicho que come nós quando nós está todo mundo morto, né? Que é aquele bicho que vai comendo tudo. Então, e como é que é o nome desse bicho? Esqueci. Qual é o nome desse bicho, mãe? Que come nós quando nós está morto? Abutre. Eu queimei até minha cachorra pro bicho não comer ela. Quando minha cachorra morreu, Abutre. professora, eu queimei Não, até não é minha abutre, cachorra. não. Quando você morre, quando As qualquer bactérias. bicho morre, quando qualquer bicho morre, quando passar um tempo, você vai lá, além de estar fedendo, tá um cheiro horrível, tem algum monte de coisa dentro. O que é aquilo? Vermes. formiga. Formiga. As bactérias. Bactérias. Então, gente, quem come a gente são... Tô rindo, mas é sério, tá? Os decompositores. Esse não tem para ninguém, gente. Esse come tudo. Não tem ninguém que come eles, mas eles comem tudo. Esses são o topo da cadeia, que cai em prova. Talvez eles perguntem assim, qual é a única espécie de ser vivo que é o topo da cadeia alimentar, que é capaz de comer tudo quanto é tipo de alimento? Os decompositores, tá? Por quê? Lembra de um bicho podre lá, cheio de bicheira dentro, é aquilo. Mas você não vai poder botar bicheira. Você vai ter que lembrar desse nomezinho. Decompositores. Não esqueça. Mas eu vou falar com vocês várias vezes sobre isso, igual o lençol freático, que vocês não vão esquecer mais, nunca mais na vida de vocês. Tá? Essa cadeia alimentar, eu coloquei uma bem resumida, justamente para chamar a atenção de vocês, porque se eu botasse o topo da cadeia alimentar ali, vocês iam saber a resposta, e não ia ter graça, né? Vocês não iam saber quem come a gente. Oi. Aí por isso que fala tá em decomposição. Isso aí, porque eles
vão comendo, 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 chega uma hora que não tem mais nada. Os ossos ficam, né? Tanto que quando uma pessoa é enterrada, depois de 3 anos, vai lá, ou tira o osso, bota para outro lugar. Mas, com o passar mais ainda do tempo, nem os ossos ficam. Os ossos são os que demoram mais para se decompor, mas a carne, os órgãos, isso é bem mais rápido. Infelizmente, nós estamos todos no mesmo barco, vai tudo para o mesmo lugar. Não adianta tu ter dinheiro, não adianta tu ter ação, não adianta tu ser metido, não adianta tu virar o nariz para o outro, porque na hora vai tudo para o mesmo buraco. Isso. Entendeu? Muito bem. E aqui a gente vai falar da fotossíntese. Alguém sabe o que é a fotossíntese, gente? Tá acabando, só falta 2. É o negócio das plantas. A energia das plantas. Eu lembrei alguma coisa, professor. Não pode falar o negócio das plantas na prova, você vai falar que a fotossíntese é o termo, significa síntese pela luz, ou seja, a síntese do sol, sendo o processo pelo qual as plantas, algas e algumas bactérias utilizam a energia luminosa, ou seja, a energia solar, para produzir matéria orgânica. A fotossíntese é o principal meio de produção de energia dos seres autótrofos. A gente somos seres autótrofos? Vocês acham? Acho que sim, né? Acho que sim. Mas alguém acha? Não adianta fazer essa cara, não, Monique. Não. Eu acho que nós somos, não, professora. Você não precisa do sol? Nós precisamos. Sim. Então, todos os seres autótrofos, as plantas, algas e bactérias, elas utilizam a energia nem sol solar. tem, você já percebeu? Oi? Sabia que tem lugar que nem sol tem? Direito. Sei, ué. O Polo Norte, você acha que não tem sol? Lá só tem gelo. Dá um pouquinho, mas não faz nem de efeito, né? Mas a gente necessita do sol. Agora, então, com esse negócio de coronavírus, a gente está precisando do sol do que nunca, por causa da vitamina D. Da vitamina D, é mesmo. A vitamina D é essencial para combater, né, para ajudar a combater esse vírus. E a vitamina D vem da onde? Do sol. Muitas pessoas não conseguem obter a vitamina D a partir do sol e são obrigadas a tomar comprimidos. Mesmo a pessoa ficando muito tempo no sol, ela não consegue absorver do sol aquela vitamina. É obrigada a tomar comprimidos, e o comprimido não é barato não, tá, gente? Melhor ficar no sol um pouquinho. Aqui está uma foto da fotossíntese. A energia solar bate nas plantas, ocorre o dióxido de carbono, essa energia também infiltra nas raízes, a raiz consegue absorver a água da terra, consegue absorver todos os minerais da terra, através das raízes, que vai subindo pelos seus caules, folhas e frutos. Tá? A glicose é uma das fontes de proteínas que serve para as plantas e para a gente, e através das folhas das flores e todas as folhas, elas mandam oxigênio para a superfície da terra. Aí vocês já ouviram falar que a Amazônia é o pulmão do mundo? Alguém já ouviu falar? Sim, eu já. E você acha que é verdade? É claro que é verdade. Sinto te dizer. Não é? Não. Ué, mas lá não tem muita árvore. Até eu entrar para a faculdade, eu também acreditava nisso. Ah, Na realidade, o pulmão do mundo são nossos mares e oceanos. Por quê? Lá ocorre uma grande proliferação de algas, e as algas produzem muito mais oxigênio do que a mata amazônica. Muito mais. Tipo, 100 mil milhões de vezes a mais do que a Amazônia. O que é produzido na Amazônia é consumido na Amazônia. Não é o suficiente para expandir para outros lugares, entendeu? Já as algas que tem nos oceanos, é aquela imensidão, porque são muitas algas, ali sim é capaz de ser transferido para vários locais. Ali sim, aquilo ali sim que tinha que ser considerado o pulmão do mundo. Porque ali sim ocorre muita fabricação de oxigênio. legal. Aí a gente é até difícil de acreditar, porque desde criança a gente fica ouvindo a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Aí hoje em dia tu vê assim, a Amazônia está quase acabando.
porque o desmatamento está grande. Como é que vai ficar o pulmão do mundo? Né? Porque ninguém está pensando. Realmente, a Amazônia ajuda e vai fazer muita falta, com certeza, não só pelo oxigênio, mas por causa da mata, por causa dos seres vivos que ali habitam, que muitos de nós nem sabemos a imensidão dos seres vivos que tem ali. Alguns a gente já viu em jornais, em revistas, em internet, a gente já conseguiu ver, mas a oportunidade de ver pessoalmente a gente não sabe se vai ter um dia, e muitos deles estão sendo destruídos e nós não vamos ter nenhuma oportunidade de ver fotos, porque muitos não foram fotografados para ficar registrados. Verdade. Aí, gente, eu deixo isso aqui para vocês, uma reflexão, como eu gosto de sempre deixar, para que vocês nunca desistam. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Hoje vocês estão aqui, o passo de hoje está difícil, está cansativo. Essa hora vocês estão, mas estão aqui firme e forte. Hoje vocês deram o primeiro passo. Amanhã vocês vão subir mais um degrau, e depois da manhã mais um. E quando vocês mal perceberem, vocês já estão lá na escalada do sucesso, que é isso que eu desejo para todos vocês. Tá? Muito obrigado. Eu vou disponibilizar para vocês a atividade lá no Zap. Eu espero que vocês façam, porque é questão de prova, tá, gente? Eu peguei provas antigas do ESEJA, para vocês já ir se familiarizando como são as questões da prova do ESEJA, para vocês não chegar lá de surpresa e levar um susto. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, professora. Obrigada a você, querida. Claro que eu peguei questões da minha área, né? Porque para mim é o mais importante que vocês se familiarizem com o tema da minha área. Todos os temas são importantes, creio que os outros professores vão fazer a mesma coisa, mas eu acho muito importante vocês chegarem lá e saber o que tem esperando por vocês. Vai dar tudo certo, igual tem pessoas que não me viram antes aqui, no começo. Qualquer dúvida, gente, por favor, perguntem no Zap, perguntem. Se não tiverem com vergonha de perguntar no Zap, perguntem por e-mail. Se eu não responder agora, eu vou responder na hora que eu ver a mensagem. Às vezes é cedo, eu estou no trabalho, não dá para responder, mas à noite eu vou responder. Tá? Não deixem a dúvida para depois. Isso é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus, tá? E bom descanso para todos. Boa noite. Obrigado, professora. Obrigada, Muito professora. obrigada, Boa tá, noite. professora? Obrigada a vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite.